Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. O texto diz assim: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Peço ao Senhor para falar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, e a tua palavra pode nos dar uma direção. A tua palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. A tua palavra pode entrar no nosso coração, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade. Nós também pedimos que nessa noite o Senhor nos fortaleça, para a gente se submeter e obedecer à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida é cheia de altos e baixos, né? O chão de fábrica da vida, ele tem dias de alegria, ele tem dias de sucesso, mas ele também tem dias de frustração e fracasso. Aqui nós acabamos de ler um dia que aparentemente começou cheio de fracasso, mas o dia terminou com todo aquele desafio superado. O texto diz que Simão ainda não tinha tido o nome transformado, e essa é uma conversa para outro dia, mas Pedro teve o nome transformado porque Jesus estava transformando a sua vida. O texto diz que ele trabalhou a noite inteira no mar da Galileia, se pescava durante a madrugada. E depois de longas horas de trabalho, o dia amanheceu e ele não havia pegado nada. Enquanto Pedro lavava as redes na beira da praia, o Senhor Jesus surge na cena do fracasso. O Senhor Jesus surge no momento em que Pedro estava ali, talvez se lamentando pelo fracasso de toda aquela noite. E o texto diz que Jesus pede a Pedro o barco emprestado, porque as multidões queriam ouvir a palavra. Pedro empresta o barco e o Senhor Jesus pega o barco e leva um pouco afastado da praia. Aquilo era uma estratégia, porque quando a voz batia na água, ela ecoava. E ele dava um microfone natural. Então o barco de Pedro foi altamente essencial para que Jesus pudesse pregar a sua palavra para as multidões ali naquele dia. Os estudiosos dizem que tinham milhares de pessoas ali nesse momento. Mas enfim, o texto diz então que depois que Jesus termina a pregação, ele diz a Pedro: leva o barco lá para o meio e joga a rede de novo. E o texto ainda diz que Pedro fala assim: mas eu já trabalhei aqui a noite inteira, mas já que o Senhor falou, eu vou jogar a rede. Irmãos,
esse fracasso transformado em sucesso, toda essa superação, que não tem nada a ver com Pedro, tem a ver com quem estava com Pedro naquele dia, pode ensinar algumas coisas para nós. O Pedro ensina algumas coisas para nós, a ação do Senhor Jesus ensina algumas coisas para nós, aquele ambiente ensina algumas coisas para nós também. Eu quero compartilhar com você 6 lições, rapidamente aqui, que o texto nos ensina. Vamos abrindo aí comigo, Lucas capítulo 5, vamos acompanhando na sequência. O verso 2 diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Irmãos, após uma noite inteira de trabalho, Pedro estava lavando a rede quando se encontrou com Jesus naquela manhã. É importante a gente se lembrar por que o pescador tinha que lavar a rede. Depois de todo o trabalho, a rede voltava embolada, a rede voltava cheia de sujeira, a rede voltava com peixes que não eram próprios para venda, a rede voltava com um pedaço de pau, de lixo e às vezes até algum bicho morto que veio sendo arrastado pela rede ali. E o texto diz que Pedro, depois de não ter pegado nada, está ali lavando a rede e preparando a rede para o trabalho, então, da noite seguinte. Nesse cenário, surge o Senhor Jesus, que depois de pregar a palavra usando o barco de Pedro, o Senhor Jesus diz para ele assim: volta para o mar e joga a rede. Primeira coisa que o texto ensina para a gente aqui: mesmo que tudo esteja difícil, não deixe de cumprir a sua responsabilidade. Irmãos, eu no lugar de Pedro, provavelmente eu deixaria a rede embolada do jeito que ela estava. Ela suja do jeito que ela estava. Porque muitas vezes a frustração e o desânimo faz com que a gente deixe as coisas para lá. Mas o texto diz que Pedro lavou as redes e estava pronto para a próxima oportunidade. Só que a próxima oportunidade veio antes, porque na sua cabeça a próxima oportunidade talvez seria a noite seguinte, mas a próxima oportunidade veio ainda naquela manhã. Imagine você que Jesus, prestes a fazer um milagre, diga para Pedro: joga as redes. Ele não tem jeito, porque a rede está embolada, a rede está suja, está imprópria para trabalhar, não tem jeito de fazer nada. Irmãos, é óbvio, quem faz o milagre é o Senhor Jesus. Quem opera de forma sobrenatural é o Senhor Jesus. Quem trouxe peixe àquela hora do dia foi o Senhor Jesus. Mas quem lavou a rede, quem desembolou a rede, quem deixou ela pronta para o trabalho, foi Pedro. A responsabilidade dele foi cumprida, mesmo no dia difícil, mesmo no dia do fracasso, mesmo no dia do desânimo. Irmãos, muitas vezes a gente espera algo do Senhor para a nossa vida e realmente Ele pode fazer. Muitas vezes a gente espera portas abertas do Senhor para a nossa vida e Ele realmente pode abrir, mas muitas vezes a gente quer que Ele faça o que Ele pode fazer sem que a gente faça o que a gente pode fazer. E aí, muitas vezes, o que nós percebemos aqui é que as pessoas não estão prontas para receber aquilo que Deus pode fazer. E você pode aplicar isso aí na sua vida. Pensa um pouquinho lá na sua família. Pensa um pouquinho no seu ambiente de trabalho. Pensa um pouquinho na sua vida intelectual. Pensa um pouquinho no seu ministério. Irmãos, nós estamos todos os dias pedindo a Deus para nos abençoar. Não tem um discípulo de Jesus, não tem uma pessoa que tem fé, que não pede um dia, que não deixa um dia sequer de pedir para que Deus o abençoe. Em todo tempo, nós estamos esperando que o Senhor nos abençoe. E eu digo que a gente tem que pedir para Deus mesmo. Nós vamos pedir para quem? Mas é o seguinte: e a sua parte? E a sua responsabilidade? Nós vivemos tempos de pessoas tomadas pelo desânimo, que não fazem a sua parte, de pessoas tomadas pela preguiça, pela negligência e que não fazem a sua parte, mas estão esperando que o Senhor de alguma forma possam abençoar. Irmãos, nós temos aí, quero falar para você que é jovem, nós temos jovens que não sabem ligar um computador. Não espere que você vai ter uma boa oportunidade de trabalho. Nós temos jovens que não sabem escrever um texto, uma redação, sem erros de português, sem obedecer regras de concordância, à mão, sem corretor ortográfico,
porque só fica no celular o dia inteiro. Não espere que você vai alcançar uma boa posição. Fica aí orando, Senhor, me abençoe. Senhor, eu preciso trabalhar. Senhor, eu quero ter uma boa condição. Eu quero passar no Enem. E a sua parte? E a sua responsabilidade? Não são poucas as pessoas que chegam no momento da vida e que entendem que precisam aumentar a renda, e faz parte da vida. Mas o que você está fazendo? A pessoa não faz um curso, ela não se qualifica, ela não melhora, ela não se profissionaliza, ela não se especializa, né? Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de estudar. A gente não estuda porque a gente gosta, a gente estuda porque a gente tem que comer, gente. Esse negócio de gostar, entendeu? Já passo, né? Isso é coisa de criança, né? Eu não gosto assim de jiló, eu não como. Adulto não faz as coisas porque gosta, não. A responsabilidade. A responsabilidade. Talvez você não goste de ficar debruçado nos livros o dia inteiro. Vai fazer um curso técnico, vai se profissionalizar de alguma forma, vai aprender a fazer alguma coisa. Pedro estava lavando as redes. Um fracasso, uma necessidade, um dia difícil, não pegou nada, mas eu vou deixar a rede pronta. Porque poderá ser que na próxima noite as coisas deem certo. E deram certo muito antes do que ele imaginava. Mesmo que tudo esteja difícil, não deixe de cumprir a sua responsabilidade. Você que está pensando aí na preguiça, na negligência, tira a rede social da sua vida, pelo amor de Deus. Vício de rede social. Diminui em 70% seu tempo de tela, porque senão isso vai roubar seu tempo, sua energia. E você ainda vai ficar com inveja dos outros ainda, que só mostra o que quer lá na rede social, né? Vamos continuar aqui. Continua, verso 3, o texto diz assim. O texto diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Irmãos, os estudiosos dizem que ali no lago de Genezaré, também conhecido como lago da Galileia, tinham aproximadamente 4.000 barcos. E o Senhor Jesus chega ali naquela cena precisando de um barco, para que ele pudesse ser mais eficaz na pregação da palavra. E o texto diz que ele escolhe o barco de Pedro. Poderia ter escolhido qualquer outro. Ele escolhe o barco de Pedro. E Pedro prontamente cede o barco para que o Senhor possa pregar a palavra ali naquele momento. Segunda lição que o texto ensina para a gente: não deixe de ser generoso, por pior que seja a situação. Irmãos, um dia de fracasso. Um dia que Pedro não pegou nada. E quando a gente está frustrado e fracassado, a gente geralmente não está com o coração aberto para ficar ajudando as pessoas, não. Geralmente, quando a gente está assim, frustrado, a gente está triste, a gente está abatido, quando as coisas não estão dando muito certo para a gente, mesmo que não vá custar muita coisa, a gente não está lá com essa disposição toda de ajudar os outros, não. Geralmente, você ainda fala... Quem já teve vontade de falar para um mendigo assim, você já viu como a minha vida está difícil, que você está aqui sentado, pedindo as coisas? Eu estou aqui sem almoçar. Eu tenho de vez em quando essas vontades. Eu vejo o cara lá saudável, sentado, pedindo alguma coisa, e eu trabalhando, feito um burro de carga, às vezes sem almoçar, dá vontade de falar com ele assim, você aqui sentado, a essa hora do dia, pedindo as coisas, você não sabe como é que a minha vida está difícil, você tinha vergonha de pedir alguma coisa para mim. Mas eu não faço, eu só penso, viu, irmãos? Eu só penso. Mas enfim, porque quando a gente está assim, meio abatido, a gente não está com disposição para ficar fazendo nada para ninguém, não. Mas o texto diz que Pedro cedeu o barco para o Senhor Jesus pregar a palavra naquele momento. A generosidade, mesmo quando tudo está difícil. Irmãos, a generosidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem. A generosidade tem a ver com a disposição que você tem de repartir, mesmo que seja o pouco que você tem. Mesmo que seja o pouco. Irmãos, a generosidade, ela tem a ver com o nosso senso de que o Senhor é quem tem nos dado as coisas. E de que as nossas coisas também podem abençoar a vida das outras pessoas.
Há poucos dias eu li uma frase que diz que ninguém é tão pobre que não possa fazer nada por alguém. E ninguém é tão rico que não precisa receber nada de ninguém. Quando a gente fala de generosidade, às vezes não é dinheiro. Ali no caso do Pedro, ali não era o dinheiro. Ali era o barco. Quando a gente fala de generosidade, às vezes é uma habilidade sua que pode servir a vida de outra pessoa. Quando a gente fala de generosidade, às vezes é um bem que você tem que pode ser usado para de alguma forma beneficiar e abençoar outra pessoa, abençoar e beneficiar uma causa. Às vezes, um serviço que você sabe fazer, que pode abençoar a vida de outra pessoa. Na semana passada nós falamos do milagre da multiplicação, e eu estava dizendo que muitas vezes a bênção que o Senhor quer derramar na vida da outra pessoa, ela está na nossa vida. Às vezes o que Deus vai dar para alguém passa pela nossa vida. E a gente tem que entender que nada é nosso, nada é nosso. A Bíblia diz que nós somos mordomos. Aquilo que nós temos foi confiado a nós e, portanto, nós não temos o direito de sermos avarentos, egoístas, mesquinhos e por aí vai. A Bíblia fala algumas coisas sobre isso. Por exemplo, Provérbios 22:9 diz assim: o generoso será abençoado. A Bíblia diz que a pessoa que tem facilidade em dar, as coisas chegarão mais rápido na vida dela, porque dá o seu pão ao pobre. 2 Coríntios 9, e isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. E aquele que muito semeia, com abundância também vai colher. E aquele que dá semente para quem semeou, e o pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos para toda generosidade. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, que quando você abençoa outras pessoas, você está abrindo portas para a sua vida ser abençoada. E ele está dizendo aqui que Deus sempre vai te abençoar para que outras pessoas também sejam abençoadas por meio da sua vida. Então, deu para entender aí que o que Deus coloca na nossa vida é para a gente e para os outros. Não tem nada que é só para nós. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 13:5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Avareza é aquele apego às coisas materiais. Já falei aqui, mas vou repetir, né? O avarento não é aquele que é pão duro. O avarento é aquele que tem dificuldade de dar alguma coisa que não vai abençoar nem ele e nem ninguém da família dele e nem ninguém que ele gosta, ou que tem dificuldade de fazer alguma coisa que não vai trazer retorno. Então, às vezes, a pessoa não é pão dura, não é unha de fome, né? Não é mão de vaca, mas ele só gasta se for com ele. Só gasta se for com a família dele e só gasta se for trazer retorno para ele. Quando é para gastar e de alguma forma que outras pessoas serão beneficiadas, ele trava. Esse é o avarento. E o texto mostra para a gente aqui a generosidade de Pedro ao ceder o barco para o Senhor Jesus fazer sua obra ali naquele momento. Continua analisando o texto comigo. Vamos adiante aí. Verso 4 ao verso 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Irmãos, o texto diz que já estava todo mundo lavando a rede. Eu já falei aqui que no lago da Galileia se pescava de noite. Aquela não era hora de pescar. Naquele momento, literalmente, o mar não estava para peixe. Mas com o sol a pino, num horário totalmente impróprio, numa situação totalmente contrária à experiência dos pescadores, ali naquele momento, o texto diz que Jesus fala com Pedro: leva o barco até o meio do lago e lança as redes. Irmãos, o Pedro, a gente vê que ele era uma pessoa assim, meio turrona, né? Meio teimosa, muito impulsiva também. E aí, eu fico pensando que o Pedro olhou para Jesus e falou assim: olha, a gente já pescou a noite inteira. Quem entende de pesca é a gente. O senhor entende de gente. O senhor entende de palavra, mas já carpinteiro. Mas já que o Senhor mandou,
nós vamos jogar a rede. Terceira lição que o texto nos ensina: obedecer a palavra do Senhor, mesmo quando parecer uma loucura. Irmãos, eu posso imaginar que talvez os outros pescadores, olhando para aquela situação, o que eles pensaram? O que eles falaram? Qual foi a atitude, a reação deles? Eu posso imaginar o Pedro sendo vítima de bullying público ali na beira do mar da Galileia, voltando a jogar a rede numa hora daquela. Mas o texto diz que por causa da palavra do Senhor, ele lançou a rede. Por causa da palavra do Senhor. Irmãos, muitas vezes, a palavra do Senhor, ela vai ser totalmente contrária ao que o seu coração está pedindo. Muitas vezes a palavra do Senhor vai ser totalmente contrária àquilo que você está com vontade de fazer. Muitas vezes a palavra do Senhor vai ser totalmente contrária ao jeito que você está acostumado a viver. Muitas vezes a palavra do Senhor vai ser totalmente contrária àquilo que você está sentindo. Uma das coisas que eu tenho mais medo é quando a pessoa fala assim: eu não estou sentindo no coração. Falo, seu coração não sabe de nada. Né? O Jeremias falou que seu coração é enganoso, é corrupto, é desesperadamente sujo. Seu coração não sabe de nada. Irmãos, muitas vezes a palavra do Senhor vai contra as coisas que a gente pensa que vão dar certo. As respostas que a gente já tem. E aí, entre a sua vontade e a palavra do Senhor, você deveria ficar com a palavra do Senhor. Porque Ele sabe do que você não sabe. Porque Ele vê o que você não vê. Porque Ele é santo e você é pecador. Porque Ele é ilimitado, poderoso, majestoso, e você é um miserável pecador limitado, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. É melhor a gente ficar com a palavra do Senhor. Irmãos, o sistema desse mundo, ele tem uma resposta. O sistema desse mundo, ele tem uma direção, ele tem um trilho para o qual você possa caminhar. Ele tem um trilho, o sistema desse mundo, ele tem um trilho para você ser uma mulher empoderada, ele tem um trilho para você ser um marido, um pai. O sistema desse mundo, ele tem um trilho, a nossa cultura tem um trilho para você seguir na sua juventude. Os coaches, os influencers, né? Eles têm conselhos para você, eles têm respostas para você, eles têm uma direção para você, mas o que você precisa é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Toda vez que você abrir mão da palavra de Deus, você estará caminhando num terreno extremamente perigoso. Essa que é a verdade. Mesmo que todo mundo esteja fazendo diferente, mesmo que as circunstâncias estejam apontando para você não andar naquela direção, mesmo que diante de tudo que está acontecendo ao seu redor, pareça que a sua ideia vai dar certo. O que diz a palavra de Deus? Pode ser que hoje você esteja aí precisando fazer escolhas. Pode ser que hoje você esteja aí precisando tomar decisões. Pode ser que hoje você esteja em dúvida a respeito da direção que você deve seguir em alguma área da sua vida. E aí, o que você deve perguntar a si mesmo e se responder? Mas o que diz a palavra de Deus a esse respeito? Irmãos, a turma que faz parte dos PGs, essa semana a lição foi sobre perdão. E sabe qual a conclusão que nós chegamos lá no nosso PG? Nós chegamos à conclusão de que quem perdoa, biblicamente, conforme a palavra de Deus diz, ele faz papel de bobo. Aí uma moça lá, visitante do PG, falou assim: mas aí nós vamos fazer papel de bobo. Eu falei assim: exatamente isso. É assim mesmo. Aos olhos do mundo a gente é bobo, aos olhos do mundo a gente é lerda, aos olhos do mundo a gente é frouxo, aos olhos do mundo a gente deixa as pessoas pisar em nós, aos olhos do mundo a gente é capaz, aos olhos do mundo é isso mesmo, mas é o que a palavra diz pra gente fazer, e é melhor a gente ficar com a palavra de Deus. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Irmãos, o sistema do mundo tem uma direção para você viver a sua juventude, para você aproveitar os dias mais cheios de energia e de disposição que você tem. Mas o que diz a palavra de Deus a esse respeito? O sistema do mundo tem uma direção para você
conduzir sua família, para você criar seus filhos. O sistema do mundo tem uma direção para o seu casamento. O que diz a palavra de Deus? Mesmo que as circunstâncias digam não, é melhor você ficar com a palavra do nosso Senhor. Essa é a realidade. Vamos continuar analisando o texto. Verso 5. Ele diz assim, desculpa, irmãos, não é 5 não, a sequência aqui é o 7. Verso 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Eles obedeceram a palavra do Senhor. Pedro creu naquilo que o Senhor Jesus disse para ele. Contra a esperança, contra as circunstâncias, contra a sua própria experiência de vida, contra tudo que ele sabia, ele obedeceu a palavra. E o texto diz que ele foi extremamente bem sucedido, porque veio tanto peixe que o barco quase vira. E aqui no verso 7, o texto diz que eles chamam outro barco para ajudar a carregar os peixes. Terceira coisa que o texto ensina para a gente. Mentira, não é terceira, não é quarta, irmãos. Eu desci aqui. Você não precisa fazer nada sozinho. Irmãos, nós fomos criados para sermos comunitários e não solitários. Nós fomos criados seres sociais. Nós fomos criados seres que precisam das outras pessoas. Nós fomos criados com pessoas que dependem das outras. É uma palavra forte às vezes, e tem gente que abre a boca para falar assim, eu não dependo de ninguém. Depende sim, depende. Não precisa ir longe, pega uma denguezinha, uma picadinha de mosquito, não precisa ir longe não, entendeu? Os homens, pega uma gripe mais forte, né? Eu não dependo de ninguém. Você depende das pessoas, você não é nada sozinho. Você precisa dos outros. Irmãos, e aqui nós vemos que naquele momento de fracasso que se torna uma alegria imensa, agora ele vai precisar ser compartilhado. Ele vai precisar da ajuda dos outros. E aí a gente percebe aqui no texto que talvez tudo que Pedro estava ganhando ali com seus sócios ali, com Pedro, com Tiago, com João, com Zebedeu, que era o pai desses dois, talvez ia ser colocado tudo a perder se ele não chamasse mais gente para ajudar. Você não precisa fazer nada sozinho. Você não precisa ser uma pessoa solitária. A Bíblia é recheada de textos que mostram como a gente precisa dos outros. Vou te dar alguns exemplos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 15, ele fala assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele diz que a gente precisa de gente do nosso lado quando a coisa está ruim. Que a gente precisa de gente do nosso lado quando a tristeza bate, quando é a hora do luto, quando é a hora da perda, quando é a hora da tristeza. E ele fala que tem que ter gente para chorar com a gente. E aí ele diz também que tem que ter gente para se alegrar com a gente. Diga-se de passagem, não estranhe quando você perceber que é mais difícil achar gente que se alegra com você do que se entristece com você, né? É um assunto para outro dia, mas o invejoso, por exemplo, é aquela pessoa que ele pensa que o outro não tem direito de ser abençoado, de ser beneficiado, de ser privilegiado. E aí ele fica extremamente triste, fica mexido quando alguém recebe alguma coisa. Mas enfim, o fato é que a gente precisa de gente para se alegrar com a gente e gente para chorar com a gente, né? O dia que nós descobrimos que a Paola estava grávida, a gente se alegrou. E aí, qual que era o próximo passo? Compartilhar a alegria com os outros. A gente estava doido para contar para os outros também, porque parece que senão a alegria não estava completa. A gente precisa dos outros até para a gente se alegrar, né? Parece que não vai ter tanta graça se você não puder falar para as outras pessoas, não poder compartilhar com os outros, né? E por aí vai. Então, irmãos, a gente precisa de gente do nosso lado o tempo todo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Provérbios 3, 27 e 28 fala assim, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na sua mão o poder de fazê-lo, e não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã,
e então tu dareis se o tens agora contigo. O que o escritor de Provérbios está falando é que quando alguém precisar, você tem que ajudar. Mas poderá ser que você esteja do outro lado, poderá ser que você seja a pessoa que precisa pedir ajuda. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que se um dia você precisar, você tem que pedir. É que se um dia tiver necessidade, você tem que contar. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, né? Às vezes, as pessoas, elas passam um momento difícil, financeiramente, emocionalmente, enfim, qualquer área da vida. Aí lá na frente ela olha para trás e ela fala assim: no momento mais difícil da minha vida, ninguém estava lá. Você nem contou que sua vida estava difícil. No momento mais difícil, eu passei sozinho, mas a gente nem sabia que era o momento mais difícil. As pessoas não vão adivinhar. Você precisou de ajuda, você tem que pedir. Você está triste, você tem que falar. Você está fraco, você precisa de alguém para orar com você, você tem que avisar. A Bíblia fala que a gente precisa dos outros. E o texto mostra aqui que eles precisaram de alguém para ajudá-los. Até para administrar a bênção ali, naquele momento. Continua analisando o texto comigo, verso 8. O verso 8 vai dizer assim: vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quinto lugar, desfrute de tudo o que Jesus tem para fazer na sua vida. Tudo. Irmãos, diante de tudo o que Pedro viu, diante do milagre, apareceu peixe de onde não tinha. As suas necessidades foram supridas de uma forma poderosa, imediata, como só o Senhor mesmo podia fazer. Ele não tinha condição nenhuma de fazer aquilo. Você percebe, inclusive, na fala de Pedro, um tom de incredulidade. E agora, aqui no verso 8, Pedro, ele fala assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando ele se deparou, de fato, diante de quem Jesus era, quando ele se deparou diante do poder, da divindade de Jesus, Pedro olha para Jesus e reconhece um grande poder. E ele olha para si mesmo e reconhece um grande pecador. E ele fala: eu não sou digno nem de ficar perto do Senhor. E aqui o que a gente percebe é que, num momento aqui no verso 8, Pedro chama Jesus de Senhor. Senhor, retira-te de mim. Ele reconhece que Jesus é algo mais, que Jesus é poderoso. Ele reconhece no Mestre um Salvador, mesmo que ainda que ele não entendesse completamente, como a gente vai ver no resto do livro de Lucas aqui. Mas ele reconhece no Senhor esse enviado de Deus, de alguma forma, aqui. E aí, irmãos, a gente vê que... Por que eu disse que você precisa desfrutar de tudo que Jesus tem para fazer? Porque depois de Pedro reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer o seu poder, de reconhecer que ele é pecador e o pecado ele nos separa de Deus, nos separa do Senhor, depois de acontecer isso, Jesus fala com ele assim: você vai ser pescador de homens. Jesus está chamando Pedro para segui-lo e para participar do que ele está fazendo. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas não veem em Jesus alguém digno de ser seguido. Não vem em Jesus alguém digno de que a sua vida seja dedicada a Ele por completo. Alguém digno de ter a sua vida oferecida a Ele. Às vezes as pessoas veem em Jesus apenas alguém que resolve problema. Alguém que supre necessidade. Alguém que cura doença. Alguém que nos livra de tribulações terrenas. E para muita gente, Jesus ele fica sendo só isso. Só isso. Aquele que resolve problemas dessa vida. E aí, muitas vezes, tem pessoas que tiveram casamentos restaurados por causa do poder de Deus.
mas decidiram não segui-lo. Decidiram não se dedicar a ele. E aí, essas pessoas vão ficar com o casamento restaurado, mas quando morrerem, elas vão para o inferno, porque elas não foram perdoadas, porque elas não foram livres da condenação. Tem gente que veio para Jesus, estava desempregado, na miséria, e conseguiu emprego. Louvado seja Deus, Ele cuida de nós. Mas para ele, Jesus era só isso. Só a pessoa que supre a necessidade. E aí, ele empregado, dando uma condição digna para a família, mas não seguiu a Jesus, não se arrependeu dos pecados, não reconheceu e não se entregou a ele. E aí, ele empregado, ele vai ser condenado, porque rejeitou o Salvador. Eu podia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Lembre-se daqueles 10 leprosos, aqui do livro de Lucas mesmo, lá no capítulo 13. 10 leprosos, 10 homens condenados ao fracasso, uma doença que tirava a pessoa da família, que tirava a pessoa da comunidade, que deixava a pessoa na miséria. Os leprosos se aproximam de Jesus e, para resumir a história, Jesus cura 10 leprosos. O texto fala que um volta para agradecer, porque 9 receberam só a bênção aqui dessa terra. 9 foram abençoados na saúde. E aí um dia eles iam morrer e eles iam saudáveis para o inferno, porque não tiveram seus pecados perdoados, porque não se tornaram seguidores daquele que perdoa e que salva. E um voltou para agradecer. Aquele que volta para agradecer não foi por educação. Aquele que volta para agradecer, ele volta porque ele quer andar com o mestre, que ele quer se dedicar a ele, porque ele reconhece nele o Salvador. Então você percebe que aqui na conversa de Pedro com Jesus, tinha muito mais a ver com a transformação da vida de Pedro do que apenas para os peixes que Jesus estava dando ali naquela hora. Irmãos, as pessoas, elas não desfrutam de tudo que Jesus tem para fazer quando elas trocam as bênçãos que Ele dá. Quando elas trocam Jesus pelas bênçãos que Ele dá. Irmãos, o texto fala que depois dessa pesca maravilhosa, desse momento extraordinário, de um lucro talvez como ele nunca tenha tido antes, o texto fala que eles deixaram o barco, deixaram os peixes, deixaram as redes, e eles seguiram a Jesus. Não é que eles foram deixar os peixes apodrecer, não. Aqui parece que tinha uma empresa de pesca, o pai de Tiago e João ajudava lá, eles iam dar um jeito naquilo. Mas o fato é que Pedro, apesar de ser abençoado, o coração dele não foi sufocado pela bênção. Porque Pedro poderia ter olhado e falado assim: Jesus, agora, com essa bênção toda que o Senhor nos deu aqui, eu não posso ir atrás do Senhor, não. Porque agora, com esse tanto de lucro para administrar, eu tenho que correr atrás de limpar esse peixe, de vender esse peixe, de administrar esse dinheiro, e aí de comprar outro barco para a gente... E aí ele podia pensar que a bênção merecia toda a atenção dele. E não são poucas as pessoas que trocam o Senhor Jesus pelas bênçãos que Ele dá. Irmãos, não são poucas as pessoas que vêm para Jesus na miséria. E quando eles são tirados da miséria, a bênção que o Senhor colocou na vida deles é o que os afasta do Senhor. Irmãos, eu já visitei pessoas que estavam na cama e que se ofereceram a Jesus porque estavam doentes e enfermas. Mas quando elas foram curadas, elas não acharam que Jesus era digno de recebê-las. Jesus era digno de receber a pessoa quando ela estava doente, quando ela estava desenganada, quando ela estava lá na lona. Mas agora que ela está bem, ela foi dar glória para o diabo. Não são poucas as pessoas que eu conheço que foram assim. Às vezes a pessoa estava arrebentada, a pessoa estava na lama, a pessoa estava no lixo. E enquanto ela estava no lixo, ela foi se oferecer a Jesus. E depois que Jesus a tirou de lá, que ela estava bem, que ela estava saudável, que as suas emoções foram renovadas, depois que a sua vida foi restaurada, ela foi se oferecer ao diabo para dar glória ao diabo. Irmãos, não são poucas as vezes que as pessoas trocam Jesus pelas bênçãos que Ele dá. Pelas bênçãos que Ele dá. Não é possível que você não possa ser abençoado, porque vai fazer daquilo que Jesus te deu a razão da sua vida, ao invés de viver para aquele que te dá todas as coisas. Irmãos, quantos jovens pedem para Deus um namorado, um casamento, e por causa do casamento abandonam o Senhor?
Irmãos, quantos jovens estão aí pedindo a Deus uma oportunidade profissional de trabalhar, de se desenvolver. E o mesmo dinheiro que elas ganham com a bênção que Deus dá, elas gastam com aquilo que ofende o Senhor que as abençoou. Eu podia ficar aqui muito tempo falando disso também, mas enfim. Pedro ensina para a gente a desfrutar de tudo o que Jesus tem para fazer. Jesus para você não pode ser apenas aquele que te cura quando você está doente. Jesus para você não pode ser apenas aquele que te supre quando você tem necessidade. Jesus para você não pode ser aquele que apenas resolve os seus problemas. O Senhor precisa ser o dono da sua vida e Ele é digno da sua vida dedicada a Ele. Por último, irmãos, o texto ensina que no Senhor a gente sempre pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. Irmãos, o texto começa mostrando o fracasso nos negócios de Pedro. E mesmo ele turrão, como eu falei, mesmo ele com aquela, talvez com a dúvida, né? Ele está mandando aqui, eu vou fazer. Mas ele foi. Ele foi. Ele jogou a rede. Ele obedeceu ao Senhor. Ele teve o mínimo de ânimo para isso. Irmãos, no Senhor, a gente sempre pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. As coisas podem estar dando errado. E dá errado mesmo. A vida não é fácil. A gente passa por luta mesmo. Às vezes as coisas que a gente não espera acontecem mesmo. A vida tem notícias ruins mesmo. Mas o fato é o seguinte: no Senhor a gente pode recomeçar. O nosso Senhor é especialista em recomeço. A gente vê lá em João capítulo 11, depois de 4 dias que Lázaro estava sepultado, Jesus o ressuscitou. E um pouquinho antes de Jesus chegar ao local propriamente, a irmã de Lázaro ainda fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Como se o Senhor não tivesse o poder de reverter aquela situação. Irmãos, eu quero te lembrar, alguns dias nós falamos aqui de 2 Reis 7, de uma viúva endividada que estava prestes a entregar os filhos para serem escravos, porque seriam usados como pagamento da dívida. E naquela cena surgiu o profeta Eliseu, que, assim como Jesus foi enviado a nós, foi enviado àquela viúva. E o texto diz que o profeta Eliseu foi usado por Deus para multiplicar o azeite e para aquela mulher pagar a dívida e viver do resto. Porque o nosso Senhor é especialista em te ajudar a recomeçar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Mesmo que tudo esteja difícil, não deixe de fazer o que você tem que fazer. Não deixe de cumprir a sua responsabilidade. Mesmo que tudo esteja difícil, nunca deixe de ser generoso. Mesmo que tudo esteja difícil, não deixe de obedecer a palavra do Senhor. Mesmo que tudo esteja difícil, desfrute de tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida. E tenha fé que Ele pode te ajudar a recomeçar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Ó Deus, a gente olha para a Tua palavra, a gente contempla tanta coisa bonita. A gente contempla todo o Seu poder manifesto. A gente contempla vidas sendo transformadas. A gente contempla uma obra maravilhosa. Meu Deus. Só que a gente não pode apenas conhecer o que o Senhor pode fazer. A gente precisa viver o que o Senhor pode fazer. A gente precisa desfrutar do que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, encarecidamente, que essa palavra seja aplicada na nossa vida, no nosso coração. Ó Deus, nós queremos orar aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, para a gente não desanimar, para a gente não deixar de fazer o que a gente tem que fazer, para a gente não deixar de cumprir a nossa responsabilidade. Ó Deus, nós pedimos aqui a graça do nosso coração não ser sufocado pelo apego às coisas. Nós pedimos a graça da generosidade. Nós pedimos a graça de sermos abençoadores, de sermos usados pelo Senhor para que outras pessoas recebam algo da parte do Senhor.
Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor fé na tua palavra. E igual os discípulos um dia oraram, a gente também ora assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a tua palavra é muito melhor que a nossa vontade. Porque as tuas respostas são muito melhores do que as nossas. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a viver o que o Senhor está fazendo e a desfrutar de tudo que o Senhor tem para fazer. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a não sermos utilitaristas. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a não olharmos para o Senhor apenas como alguém que ajuda quando a gente precisa. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos dedicados ao Senhor. Senhor, jamais deixe que a gente troque as bênçãos que o Senhor nos deu por quem o Senhor é. Senhor, nos ajude a amar o Senhor sobre todas as coisas e acima de tudo o que o Senhor nos deu. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Aplique essa palavra em nós, para a tua glória, meu Deus. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa semana, sobre os nossos desafios. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guie, nos conduza, nos fortaleça, renove as nossas forças. Ó Deus, a gente não é nada à parte do Senhor. Como a gente precisa do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.